Olá, mais uma vez agradecendo você que está acompanhando mais uma edição do nosso Jornal OCN. Para você que está nos assistindo, fica aqui o nosso abraço. Para você que acompanha as nossas edições do Jornal OCN, pode ser pelos nossos perfis do Facebook. Também temos a nossa página do Facebook, o Cubo Notícias, o nosso site do Cubo Notícias e o nosso canal do YouTube. Para você que nos acompanha, que nos assiste, que usa o nosso Jornal OCN como canal de informação e muitas vezes até como entretenimento para assistir, né? Para acompanhar esse jornal que mistura de tudo um pouco, bom humor, opinião, as informações, ficam aqui os nossos abraços. O Jornal OCN é desta quarta-feira, hoje dia 25 de março de 2020. Pois bem, pessoal, e hoje nós vamos começando o Jornal OCN de uma maneira um pouquinho diferente, né? Começando com as informações de Porangaba e região e daqui a pouco os fatos nacionais que, porventura, são envoltos à epidemia de coronavírus e todo o contexto envolvendo este assunto, né? Inclusive nós vamos comentar sobre o Covid-19, o coronavírus aqui em Porangaba, né? Vamos falar sobre esse assunto a respeito do nosso município, como que está a situação, e pedindo para você que está nos assistindo, que é de Porangaba, que são dos municípios vizinhos também, para que preste atenção quando os nossos colaboradores aparecerem aqui, né? Anote o contato dos nossos colaboradores, o comércio aqui de Porangaba, pois muitos estão funcionando porque são serviços essenciais, então estão abertos, funcionando com as precauções pertinentes exigidas pelas autoridades, mas funcionando de portas abertas. Alguns estão de portas fechadas, mas atendendo com serviço de entrega das mercadorias ou dos serviços, você liga e solicita, e outros, infelizmente, realmente não tem como abrir e funcionar, né? Já que possuem muitas vezes serviços diretos, né, com a pessoa, né, a realização de serviço direto com o cliente, e muitas vezes não pode funcionar realmente, infelizmente. Mas pegue os contatos, tem também lá no nosso site, o Cubo Notícias, nos destaques do comércio de Porangaba, e você pode pegar os contatos, entrar em contato, porque a grande maioria está de uma maneira ou outra trabalhando, né, e prestando seus serviços, vendas de produtos, se não presencialmente, se não com a porta aberta, fazendo a entrega para você diretamente na sua casa, ok? Pois bem, gente, começando a falar de Porangaba, Porangaba está sem o coronavírus por enquanto, e graças a Deus. Por enquanto, Porangaba segue sem casos suspeitos do Covid-19. A prefeitura lançou aí um informativo diário, né, atualizado diariamente, é o que promete o informativo. Esse informativo que está publicado no site da prefeitura. Porém, está aqui, ó, informativo do dia 23 sobre os casos do coronavírus. Ontem não teve atualização. Nós estamos gravando o Jornal OCN próximo do meio-dia desta quarta-feira. Ele é gravado, estamos gravando próximo do meio-dia desta quarta-feira e também não teve atualização. Olha, o momento não é para fazer cobrança política, nós estamos evitando fazer outras cobranças envolvendo a administração municipal, né? Estamos tentando dar essa folga às nossas autoridades para se dedicarem única e exclusivamente no maior problema de todo mundo, de todo o planeta neste momento, que é a pandemia do coronavírus. Nós estamos dando esse crédito à administração municipal. Não é momento para não cumprir o que promete.
Esse informativo nós pegamos hoje por volta do meio-dia, tá assim, dia 23. E a promessa é de atualização diária. Então, por favor, vocês cumpram o que vocês prometem. Nesse caso, principalmente nesse caso, estrada no momento tem que se fazer manutenção para que nos trechos que estão completamente com trânsito impedido, onde pontes caíram e não tem passagem, é o momento de arrumar passagem para, pelo menos provisoriamente, arrumar passagem para que o serviço de saúde chegue ou para que o cidadão se desloque para procurar um serviço de saúde, né? Mas agora tampar o buraco, essas coisas, dá para se aguardar, não é a prioridade. A prioridade é salvar as vidas nesse momento. Então não vamos politizar tanto neste momento. Agora, no que se refere à saúde e ao coronavírus, pelo amor de Deus, Prefeitura de Porangaba, não vamos dar bola fora. O momento não permite isso, de maneira nenhuma. Ok? Então, vocês prometeram atualizar diariamente. Ontem, dia 24, não foi atualizado. E hoje, dia 25 até o meio-dia, também não. E a promessa é de atualização diária. Mas nós não temos informação, graças a Deus, de que o vírus esteja infectado alguém aqui em Porangaba. Porém, como se trata de um inimigo invisível, não vamos desconsiderar que possa estar, sim, circulando entre pessoas em todos os municípios brasileiros. Por isso é importante que todas as autoridades não relaxem nesse momento. Porque é um inimigo invisível. Inclusive, algumas pessoas se contaminam, passam durante todo o período do vírus com ele no corpo e não sentem nada. São os casos assintomáticos. Ah, então é leve, não tem problema nenhum. Não é bem assim. Você já está cansado de saber que mesmo que a pessoa esteja assintomática, ela pode contaminar outras pessoas. E pode contaminar as pessoas no grupo de risco. Maiores de 60 anos, pessoas com hipertensão, pessoas que também têm diabetes ou demais problemas pulmonares. Diabetes não tem nada a ver com o pulmão, mas é um agravante. Não se sabe por que, ainda está em estudo. Hipertensão também. Tabagistas, crianças pequenas, todos fazem parte da taxa desse grupo de risco, que podem se contaminar por aqueles que não estão no grupo de risco ou que não são pacientes com sintomas. Então não dá para se desconsiderar a possibilidade, como se trata, repito, de um inimigo invisível. Ah, não tem caso suspeito, vou para a rua, tá tranquilo, você não sabe. Não está estampado na testa de ninguém, estou com coronavírus. E a nossa cidade recebeu no último final de semana, principalmente, diversas pessoas de outros municípios, principalmente da Grande São Paulo, que é o epicentro da pandemia no Brasil. Vamos aos números de hoje de manhã? Secretarias estaduais de saúde divulgaram às 10h30 de hoje 2.274 casos confirmados. Ontem à noite, no último balancete divulgado, foi 2.201. Ou seja, subiu aí em 73 casos confirmados de ontem para hoje. Só nessa parte da manhã. À tarde vem outra atualização. E a gente sabe que vem outra pancada por aí. De 2.200, olha, 2.274, sei não, hein, se hoje não chega aos 2.500. Esses são os números que foram averiguados, que foram passados por exames. E os assintomáticos, que nem sequer sabem que pegaram o coronavírus, nem sequer sabem que estão com ele, mas estão transmitindo. E aqueles que pegaram e ficam na dúvida, será que é só uma gripe? Será que é o coronavírus?
Ah, não vou fazer exame coisa nenhuma. Então a contabilidade disso se deve em decorrência dos exames que foram feitos. Não retrata a quantidade exata de todo mundo que está com a doença, não. Porque justamente é um inimigo invisível. 47 mortos, pessoal, também hoje. O Rio de Janeiro registra 6 mortes. São Paulo, 40. O Amazonas registrou a primeira morte causada e confirmada pelo coronavírus. 47, portanto. Ou seja, São Paulo, com 40 mortes, é o epicentro do coronavírus. E nós estamos recebendo muitas pessoas da Grande São Paulo no interior, em várias cidades do interior. Então, é possível dizer com toda certeza, estamos livres do coronavírus? Não precisamos nos preocupar? Vamos às ruas? Não, né? Mas os números, os últimos números da prefeitura, como eu disse para vocês, são esses. 0 de suspeita, 0 de casos confirmados e felizmente 0 de óbitos. Mas na nossa região, infelizmente, há casos de óbitos suspeitos, inclusive em municípios próximos da gente. Vamos tomar cuidado, pessoal. Os números são bons para o nosso município, mas não requer relaxamento neste momento, que é crítico no planeta inteirinho. Mudando de assunto, pessoal, mas com informações aqui de Porangaba. Apesar de todo mundo, ou quase todo mundo, né? Não é todos que podem, estarem em quarentena, a bandidagem não está em quarentena. Não. Os vagabundos, os bandidos, continuam atuando, sem empecilhos. Aqui em Porangaba, na noite de terça-feira, dia 23, 2 homens tentaram furtar uma lanchonete que fica na rodoviária do nosso município. A empresa de monitoramento Space Video Security, responsável pelo monitoramento de vias públicas e propriedades em Porangaba e região, né, frustrou uma tentativa de furto a essa lanchonete que fica na rodoviária aqui de Porangaba. O crime aconteceu por volta das 22h50. Foi terça-feira. 2 homens encapuzados cortaram o cadeado da porta do estabelecimento e invadiram o local. Nesse momento, o alarme tocou e a empresa de monitoramento acionou a polícia e deslocou um vigia até o local. O vigia da empresa chegou primeiro e presenciou os 2 homens correndo e entrando nas dependências do Centro de Lazer do Trabalhador. Logo após, a polícia militar também chegou, ela foi acionada e fez diligências nas proximidades ali, mas não encontrou ninguém, né? Infelizmente não encontrou ninguém. Nada foi levado da lanchonete, foi uma tentativa de furto frustrada pelo sistema de monitoramento e a polícia está investigando o crime. Ou seja, pessoal, a bandidagem não está em quarentena. Infelizmente. Outra prova de que a bandidagem não está de quarentena, essa informação nós vamos passar agora para todos da região, para todos de Porangaba, para você que é de Porangaba, para você que é da região, para você de todo o Brasil que nos assiste. Porque essa informação aqui é outra prova de que a bandidagem não está de quarentena. Os golpistas estão usando o coronavírus, mandando links suspeitos via WhatsApp, via e-mail, via Facebook, para que as pessoas cliquem nesses links para ver por curiosidade do que se trata ou para obtenção de alguma vantagem prometida. Você clica, esse link invade o seu computador, o seu celular, e quando você for fazer um serviço de banco, alguma coisa, você digita a sua senha, seu celular ou computador está contaminado, eles roubam os dados, vão lá e limpam a sua conta. Então, tá aqui, gente. Essa informação é do Agência 14 News. A pandemia do coronavírus
está sendo aproveitada por pessoas mal intencionadas que se utilizam de golpes e fraudes para roubar dados pessoais, entre outros fins, que colocam em risco os consumidores. Entre outros, usa a operadora, um golpe aí, está usando operadoras de serviços de telecomunicações. Está aqui algumas imagens. Eu já vi isso aqui rodando em grupo de WhatsApp aqui em Porangaba, hein? A Agência Nacional das Telecomunicações, Anatel, alerta que não envia links por WhatsApp ou SMS, não faz promoções ou dá prêmios. Então, muita atenção, gente. Não abra links desconhecidos. Nunca forneça suas informações pessoais em sites e aplicativos que você não conheça. Desconfie de e-mails de desconhecidos e com assuntos apelativos ou alarmantes. Pessoa, fulano de tal morreu. Agora vamos falar que pessoas famosas morreram em decorrência do coronavírus. Antes de clicar no link, vá num site de notícias que você conhece. Provavelmente, se é uma pessoa famosa, uma celebridade, vai estar num site de notícias conhecido. Veja as fotos proibidas da fulana de tal. Como se ganha um milhão de reais sem sair de casa. Nesse caso aqui que você está vendo, a Anatel promete dar não sei quanto de internet para as pessoas. Aí você vai lá, eu quero internet, 7 GB de internet. Você clica no link da Anatel, achando que vai ganhar internet. A Anatel é do governo. Você acha que o governo dá alguma coisa para alguém? Principalmente esse último aí? Certamente que sim. Esse que nós estamos tendo aí? Ah, sim, tá dando. Queria até tirar por 4 meses o salário dos trabalhadores. Vai dar internet para alguém? Ah, tá. Sua caixa de correios está lotada. Aí você vai lá, clica também. Se você quer ver o seu e-mail, acesse, faça o login do seu e-mail. Não clique em link, não, que você não vai cair no seu e-mail. Então, muito cuidado, principalmente com suas senhas. Mantenha sempre os seus sistemas atualizados, antivírus, firewall, se você tem. Aceite que todos nós somos vulneráveis e desconfie até da sua sombra virtual. Caso você suspeite de alguma coisa, né, golpes, fraudes, você pode informar o site da Anatel, anatel.gov.br. Se for lesado ou se sentir ameaçado, você deve registrar um boletim de ocorrência e pode fazer inclusive isso pela delegacia online. Maravilha? Bom, pessoal, dado o alerta, e agora nós vamos falar sobre o coronavírus. Eu quero ler aqui uma coluna publicada ontem pelo jornalista Ricardo Couto, que inclusive tem propriedade aqui em Porangaba. Ele escreveu em sua coluna no UOL, creio que ele está fazendo o home office dele aqui de Porangaba, um abraço para ele, que é muito interessante. Foi só nós elogiarmos o nosso ministro, que parecia ser o único coerente dentro do governo Bolsonaro, o ministro da Saúde, o Henrique Mandetta, foi só elogiar que começou a fazer mercadoria. Foi só elogiar. Então, esse texto aqui mostra de uma maneira bem clara a mudança de comportamento do senhor Luiz Henrique Mandetta. E diz o seguinte, texto do Ricardo Couto. Catapultado a novo herói nacional de um dia para o outro, no lugar de Sérgio Moro, que sumiu, o ortopedista Luiz Henrique Mandetta, ex-deputado do DEM, do Mato Grosso do Sul, já está caindo na vala comum do governo. Do médico sério que assumiu com competência o comando do combate ao coronavírus nos últimos dias, ele voltou a ser apenas mais um político do baixo clero. Ele foi enquadrado pelo Bolsonaro, como nós falamos aqui, e passou a se preocupar mais com o desastre causado pela pandemia na economia, como seu chefe, do que com o avanço célere do coronavírus no Brasil. Dr. Mandetta deu um cavalo de pau no seu discurso, depois que ficou mais popular do que o presidente, e causou uma ciumeira danada, como comentou aqui no UOL a minha colega Thaís Oyama em sua coluna de hoje, no caso ontem. Agora, ele já acha que até os templos podem continuar abertos. De repente, ele passou a atacar os governadores como seu chefe pelas restrições adotadas nos estados,
que seriam péssimas para o setor da saúde. Após conferência com governadores do Centro-Oeste e do Sudeste na manhã de terça-feira, ele saiu falando que o fechamento de rodovias e aeroportos podem atrapalhar o funcionamento de fábricas de equipamentos médicos. As ações precisam ser sincronizadas, não devem ter motivações políticas, reclamou ele, como se os governadores só estivessem pensando nas próximas eleições. O mesmo discurso do Bolsonaro. Ao voltar a vestir o figurino de político de varejo, em lugar de jaleco do SUS, Dr. Mandetta criticou os políticos como o seu chefe vem fazendo. Tenho visto prefeitos com eleições na frente. Teve um que me ligou e falou que já tinha fechado mercearia, borracharia e açougue. Eu perguntei o porquê e ele me disse que o cara da oposição tinha dito na rádio que se ele não fechasse, estava errado. E daí? O que isso tem a ver com o isolamento social que o ministro mesmo defendeu com veemência nas últimas semanas para evitar a propagação do vírus? Tem médicos fechando consultórios, constatou Mandetta, recomendando que ninguém deve deixar de ir às consultas marcadas. Realmente os serviços de consultório médico não têm por que fecharem, inclusive nos decretos estaduais e municipais, clínicas médicas estão aptas a atuarem, a trabalharem, pois, isso é um comentário que eu estou fazendo no meio do texto aqui, pois são serviços considerados essenciais. Será realmente que tem clínicas médicas fechando? Bom, então diz aqui o texto, tem médicos fechando consultórios, constatou Mandetta, recomendando que ninguém deve deixar de ir às consultas marcadas. Mas nós, idosos, não estamos proibidos de sair de casa para não espalhar o vírus ou ser contaminados por ele. O que mudou? Daqui a pouco estou lá cuidando de um vírus, mas cadê o pré-natal? Cadê o cara que está fazendo a quimioterapia? Não dá para dizer que é essencial, tentou argumentar. Desconhecido da maioria da população até o início do ano, com suas falas técnicas e ponderadas na televisão, ao contrário do seu chefe, em que mostrava a gravidade da pandemia que se alastrava pelo país, chamada por Bolsonaro de gripezinha, Mandetta chegou a dar esperanças de que, enfim, havia um adulto no meio do furdunço juvenil miliciano instalado no Planalto. Em sua nova fase de pura demagogia, o doutor prometeu ontem mandar 2,3 milhões de testes moleculares aos estados para a detecção do coronavírus, com produção própria na Fundação Oswaldo Cruz. Até agora, porém, a fundação ligada ao Ministério da Saúde produziu apenas 30 mil testes moleculares e deve chegar a 50 mil no final do mês, podendo triplicar a quantidade em abril, segundo informações do próprio Oswaldo Cruz. Dizer uma coisa hoje e outra ao contrário amanhã, chutar números como quem está jogando na Mega Sena e vender ilusão é uma característica desse governo a qual o Dr. Mandetta sucumbiu, mas infelizmente incorporou rapidamente. É uma pena. Vista de novo o jaleco do SUS, doutor. Nós precisamos confiar em alguém. O texto finaliza com o famoso jargão do Ricardo Couto. Vida que segue. Bom, pessoal, ontem especialistas da ONU, especialistas da Organização Mundial de Saúde, se reuniram para redigir uma carta às autoridades das 20 maiores potências do mundo, dos 20 países mais desenvolvidos no mundo, conhecidos como G20. Todas essas autoridades se reuniram com dados, com estatísticas, para elaborar esse comunicado. Essa carta foi enviada ao presidente Jair Bolsonaro e aos demais líderes do G20 na segunda-feira. Aliás, na segunda-feira, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, apela para que as maiores economias do mundo se unam
para dar uma resposta à crise gerada pelo coronavírus e que saiam ao resgate dos países mais pobres do mundo. A informação foi divulgada ontem, mas a carta foi enviada segunda-feira, tá, gente? Caso contrário, o documento obtido pela coluna da Folha alerta para o risco de que o mundo seja atingido por uma pandemia de proporções apocalípticas. O G20 irá manter uma reunião extraordinária, que vai ser nessa semana ainda. Encontros entre ministros que tenham demonstrado a dificuldade do grupo. É um encontro que vai acontecer entre esses ministros que não estão conseguindo, dentro do G20, encontrar um plano comum. Segundo Guterres, o mundo espera do G20 uma ação decisiva. Em sua avaliação, mesmo os países ricos estão enfrentando desafios e o impacto socioeconômico que será profundo. O chefe da ONU também fala abertamente em uma recessão e indica que o Covid-19 vai exigir uma resposta como nunca antes. Um plano de guerra em termos de crise humana, disse na carta. Para ele, o G20 tem a oportunidade de demonstrar solidariedade com o mundo, especialmente com os mais vulneráveis. Guterres divide a resposta em diferentes etapas. A primeira das etapas divididas é de saúde, com uma cooperação capaz de suprimir o vírus. Mas, para que isso ocorra, o vírus precisa ser derrotado em todas as partes do mundo. Nos últimos dias, o governo americano tem usado o vírus para atacar a China. Parece que o Brasil também está fazendo isso, né? Alguém aqui no Brasil está fazendo isso. E isso está aprofundando a crise internacional. Para Guterres, o momento é de união e de cooperação para testar pessoas com sintomas e isolá-los. Fazer avançar essa ciência que está sendo criada, essa tecnologia que está sendo criada e lidar com as restrições de movimentos. A ONU também pede coordenação para garantir que suprimentos médicos possam continuar a circular pelo mundo todo, que os governos se comprometam a não barrar as exportações de equipamentos e remédios e que os locais mais necessitados sejam auxiliados, ou seja, derrubar sanções econômicas, pelo menos por enquanto. Guterres também defende que países em desenvolvimento tenham acesso a recursos para dar uma resposta aos bilhões de habitantes nessas regiões do mundo. Qualquer coisa que não atenda a esses compromissos poderiam levar a uma pandemia de proporções apocalípticas afetando a todos nós, disse o secretário-geral da ONU. Ele também pede que as sanções impostas sobre países, principalmente os mais pobres, sejam suspensas para permitir o acesso a alimentos, água potável e remédios. Guterres também pede que governos adotem planos de estímulo para minimizar os impactos sociais. Segundo ele, a crise vai ser medida em trilhões de dólares e o G20 terá que injetar recursos de mais de 10% do PIB, ou seja, o Produto Interno Bruto Mundial. Não é PIB só da Europa, só de um país, é 10% do PIB mundial. Ele também pede que regras fiscais sejam ignoradas. Estamos num período sem precedentes, ou seja, burocracias fiscais nesse momento não ajudam em nada. Para ele não há uma crise bancária e, portanto, a ajuda terá de ser focada em pessoas e famílias. Algumas ações nesse sentido têm sido adotadas, mas ele aponta que não são suficientes. Peço aos líderes do G20 que considerem um pacote urgente de grande escala para trilhões de dólares, disse ele. O dinheiro precisa chegar às pequenas empresas, aos trabalhadores e às famílias. Isso inclui perdão de dívidas, incentivos fiscais, queda de taxa de juros, créditos e apoio a salários. Alguém discorda disso? Que as pessoas são prioridades? Tem gente, infelizmente, que discorda. E depois disso, depois de receber essa carta, com todas essas instruções, elaboradas por técnicos, por análises que foram feitas por cientistas, técnicos, médicos, infectologistas da Organização Mundial da Saúde e também da ONU. O nosso presidente vai na TV
e manda um discurso daqueles ontem. Praticamente seguindo a linha do Olavo de Carvalho, de que não tem coronavírus, né? Que é tudo balela, invenção da mídia, de que, enfim, vamos comentar sobre isso. Bom, o discurso acho que muita gente já viu, né? Acho que todo mundo já viu. Foi um discurso, segundo os especialistas, radical. A radicalização do discurso adotada pelo presidente Jair Bolsonaro no pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV, ontem à noite, foi uma sugestão do grupo ideológico do Palácio do Planalto formado pelo chamado Gabinete do Ódio. Não teve apoio dos ministros, não teve apoio dos assessores. A estratégia, segundo os assessores presidenciais, é a de tentar polarizar o debate no esforço de municiar o eleitorado bolsonarista e voltar a sair esse pessoal aí, esse eleitorado bolsonarista, eles receberam esse discurso para ter munição para tentar voltar a sair em defesa do governo. É a massa de manobra do governo, no qual até já tem um carinhoso apelido aí nos meios sociais, mas por respeito a quem o defende, porque estamos numa democracia, não vamos repetir aqui como essa massa de manobra é chamada. Entre as pessoas com quem Bolsonaro se reuniu antes de gravar o pronunciamento, está o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro. O Carluxo, esse rapaz, né? Esse rapaz aí das fotos. Ai, pai, para! Ele é um dos filhos e o principal defensor de que o presidente mantenha um discurso ideológico e anti-imprensa. Carluxo tem forte influência no gabinete do ódio. Inclusive o Bebiano, antes de morrer, disse que Carluxo era quem comandava o gabinete do ódio. O Bebiano, aquele que morreu de uma hora para outra, né? O encontro não estava previsto inicialmente, mas foi inserido nessa agenda ao final do dia. No final do dia, Bolsonaro se reuniu com Carluxo e decidiram fazer esse pronunciamento. Além do Carluxo, participaram do encontro o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, Onyx Lorenzoni, da Cidadania, Ricardo Salles, Meio Ambiente, e Walter Braga Neto, da Casa Civil. O senador Flávio Bolsonaro, sem partido, e o ex-jogador de futebol Paulo César Tinga. Eles também estavam presentes. Nos últimos dias, segundo relatos feitos à Folha, o núcleo digital da Presidência da República constatou uma desmobilização de perfis de direita nas redes sociais. Ou seja, tem gente que está acordando, está querendo sair dessa massa de manobra que já tem até um nome, no qual eu digo por respeito a quem o defende, e tem o direito constitucional de defendê-lo, por respeito a eles não vou dizer aqui. Esse núcleo digital da Presidência da República, que devia estar preocupada com outras coisas, constatou que esse grupo de massa de manobra passou a defender menos o presidente dos ataques da esquerda. A avaliação é de que, diante do clima de animosidade, era hora de orientar a militância, ou seja, a massa de manobra, apontando inimigos, no caso, os veículos de imprensa e os governos estaduais, mobilizando os eleitores e fiéis aliados a responderem às críticas contra a gestão federal. Além disso, ao criticar o desaquecimento da atividade econômica, o presidente, segundo deputados aliados, tentou criar uma vacina, a de que um eventual aumento do desemprego no futuro não é responsabilidade sua, mas dos governos estaduais, que adotaram medidas de contenção.
A estratégia adotada pelo presidente, no entanto, não é consenso no governo. O texto foi feito sem a participação dos ministros. Antes da gravação do discurso, de acordo com auxiliares palacianos, alguns integrantes, inclusive do núcleo militar, cientes de que ele pretendia radicalizar o tom, tentaram convencer Bolsonaro, mas sem sucesso. Tentaram dissuadir ele para não falar aquele monte de merda. Enfim, agora eu vou falar para você que tem bom senso e não é um radical, um extremista político. Você está preocupado com a sua saúde, com a saúde das pessoas que você ama e não está preocupado em fazer parte de massa de manobra. Então, para você, meu amigo e minha amiga, eu vou dizer alguns motivos pelo qual você não deve seguir as merdas que o presidente falou ontem. Me desculpe o palavreado de baixo calão, mas tem hora que a paciência acaba. O presidente Jair Bolsonaro fez o pronunciamento ontem à noite, acusou a imprensa de provocar pavor a respeito do coronavírus, atacou estados e municípios que estão tomando medidas de contenção do contágio. Então, vamos aqui a algumas frases do presidente, com orientações dadas, comparar essas frases com as orientações dadas pela Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde e especialistas, técnicos, cientistas, estudados, e não um senhor que não tem nenhuma formação acadêmica para debater sobre esse assunto. Nem ele, nem o filhinho dele. Então vamos lá. As contrariações do que o Bolsonaro falou em respeito do que é orientado por especialistas do mundo todo. Especialistas com PhD, com mestrado, com doutorado. Vamos comparar aí o que o presidente fala com o que é aconselhado pelos especialistas. Ele falou o seguinte: algumas autoridades municipais e estaduais devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, fechamento de comércio e o confinamento em massa. A Organização Mundial de Saúde recomenda a quarentena, inclusive para os jovens, a fim de evitar o ciclo de contaminação do vírus e que a doença chegue aos grupos de risco, como idosos e doentes crônicos. Os jovens podem levá-los até ele, até esse grupo de risco. Um estudo de Singapura mostrou que adotar diversos métodos de interdições sociais, como o fechamento de escolas e estabelecimentos, tem maior impacto na contenção do Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. Bolsonaro também disse o seguinte: o que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco são as pessoas com mais de 60 anos, então por que fechar escolas? Pelo que nós já falamos. Talvez o nosso presidente seja filho de chocadeira, não tenha família, não tenha avós, não tenha mãe. Então para que pensar nas outras pessoas, né? A orientação para fechar escolas partiu do próprio Ministério da Saúde para evitar aglomerações. O Ministério sugeriu que fossem antecipadas as férias, não fechadas as escolas. As aulas não foram interrompidas, as férias do meio de ano é que foram adiantadas para estarem justamente as férias do meio do ano no período de contenção, no período de quarentena. Então as aulas não foram suspensas, apenas adiantamento das férias. O presidente não sabe o que fala. Em geral, crianças podem ser assintomáticas, ou seja, não ter sintomas, mas, mesmo assim, são capazes de transmitir doenças, em especial para os grupos de risco. Avós, tios, às vezes até os próprios pais. Durante coletiva de imprensa junto ao governo de São Paulo no dia 13 de março, o ministro Luiz Henrique Mandetta, nessa época aqui ele ainda pensava nas pessoas, na saúde, e agora voltou a pensar na política,
Ele explicou que as escolas seriam fechadas de maneira gradual em São Paulo, justamente para evitar que as crianças ficassem com os avós. Além disso, segundo a OMS, apesar de o maior risco estar nos grupos de 60 anos, jovens, incluindo crianças, já morreram por causa do coronavírus. Ele disse o seguinte também, Bolsonaro: 90% de nós não teremos qualquer manifestação caso se contamine. Em entrevista no dia 20 de março, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, o grego Tedros Ghebreyesus, alertou que jovens não são invencíveis e que o vírus pode levá-los à internação por semanas ou até à morte. Eu tenho uma mensagem para os jovens: você não é invencível. Esse vírus pode colocá-lo no hospital por semanas ou até matá-lo. Mesmo se você não ficar doente, as escolhas que você faz sobre onde vai pode ser a diferença entre a vida e a morte para outra pessoa, disse Ghebreyesus. No meu caso particular, disse Bolsonaro, essa foi ótima. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar nada. Não sentiria nada, ou seria, quando muito, acometido por uma gripezinha ou resfriadinho. Isso por causa do histórico de atleta do presidente. Vamos ver as imagens dele como atleta. Atleta do salto de vara? Que atleta, hein? Se fizesse musculação ia aguentar muito na rosca. E no reto também, né? Que delícia, cara! No supino, reto. Na rosca alternada, gente. Não vamos pensar bobagem. Se ele fosse atleta da musculação, ia aguentar bastante. Mas tem imagens dele fazendo musculação. Flexões. Isso que é uma atleta. É um atleta. Pois é, gente. Falando tecnicamente sobre essa fala de que quem tem histórico de atleta só sente gripezinha caso pegue o coronavírus, exames iniciais já mostraram que o coronavírus pode deixar sequelas no pulmão. Sequelas permanentes no pulmão. Cientistas detectaram turvamento em tomografias dos pulmões de pacientes recuperados da Covid-19. A possível causa é a fibrose, ou seja, enrijecimento, ou no caso mais grave da fibrose, até o apodrecimento das fibras musculares, dos tecidos, inclusive, fibras musculares e tecidos. Fibrose atinge tudo isso. É que a fibrose, ela reduz permanentemente, ou seja, não tem cura depois, a capacidade respiratória. Em alguns pacientes, a função pulmonar pode cair de 20% a 30% para o resto da vida, mesmo após a cura do Covid-19, afirma Ouen Sang Tak In, diretor médico do Centro de Doenças Infecciosas do Hospital Princess Margaret em Hong Kong. Eles ficam resfolegando se andam um pouco mais rápido. É o que detectou os estudos feitos e as análises feitas por especialistas, por um instituto, por um hospital de doenças infecciosas, especialista em doenças infecciosas, que é o Princess Margaret. Então, gente, não siga o que o lunático do nosso presidente diz. Agora, eu tenho um convite para os senhores que defendem com veemência o que ele disse ontem. Se vocês acham que sabem mais, juntamente com o presidente, porque o presidente acha que sabe mais do que os médicos, cientistas, pesquisadores, Organização Mundial de Saúde, tudo que foi testado nos outros países. A Itália começa a registrar diminuição no aumento de casos após o período de quarentena que já foi adotado lá na Itália. Pela primeira vez a Itália está começando, após a quarentena, a ter resultados positivos. Mas mesmo assim, se você, juntamente com o presidente, que
acham que sabem mais do que as principais organizações de saúde, instituições de saúde, cientistas e pesquisadores, juntamente com o presidente, se vocês sabem mais. Usem toda essa genialidade, que vocês sabem mais. O presidente sabe mais. Usem, por favor, a humanidade pede, toda essa genialidade para criar a cura do Covid-19. Vamos lá, pô. Não é difícil, pô. Vocês que defendem o presidente e o próprio presidente sabem mais que o mundo todo. Não é possível que diante de tantos gênios não tenha um que não saiba fazer, né, uma vacinazinha para o coronavírus, que é uma gripezinha, é uma coisa besta, coisa simples. Aliás, tantos gênios assim, né? Não é possível. São os ásios do saber, são os terraplanistas, né? As pessoas que acreditam que a Terra é plana. São os alunos do Olavo de Carvalho, o velho cagão, Olavo de Carvalho, que não tem curso superior, mas se auto-intitula filósofo, que já chegou a falar que refrigerantes são feitos à base de fetos de crianças. Eu não acredito que diante de tanta genialidade não tenha uma pessoa aí desse lado aí do presidente, dessa massa de manobra do presidente e do próprio presidente, que não tenha o conhecimento para criar a fórmula da cura imediata do coronavírus. Até porque é só uma gripezinha. O mundo inteiro está errado. Vocês têm a solução. Provem para a humanidade. Gente, se cuidem. Esquece a política. Esquece o radicalismo. Confie no que o mundo fala, no que já foi testado. A imprensa também vai perder economicamente. A imprensa não ganha nada. Como diz o presidente, a imprensa quer colocar o terror. O que a imprensa vai ganhar? As empresas vão deixar de, muitas vezes, patrocinar a empresa diante de a imprensa, né? As empresas vão deixar, muitas vezes, de anunciar nos meios de imprensa diante de um colapso econômico. Então a imprensa não ganha nada. A preocupação é alertar as pessoas para que essa medida que é dolorosa agora seja breve. Você faz o confinamento agora, é ruim, muitas pessoas vão sofrer economicamente, fato. Isso o presidente está falando corretamente, as pessoas vão sofrer economicamente, é inevitável. Mas é melhor você voltar depois às atividades com dificuldade financeira do que morrer. Porque o dinheiro você vai recuperar. A economia pode demorar, uma hora vai andar, mas você vai estar vivo para ver e para se recuperar. Para morto, meu amigo, para gente morta, e ninguém sabe quem vai morrer, quem está dentro do grupo de risco, em quem a doença vai pegar com gleba mais forte ou mais fraca. É uma roleta russa. Você não tem que colocar sua vida em risco. Todo mundo vai sofrer economicamente. Todo mundo. Do grande empresário ao mais pobre. O mais pobre, principalmente. Então se cuida. Priorize a sua vida. A economia, a gente vai dar um jeito de recuperar depois. Isso se tivermos alguém competente para orientar como fazê-lo. E se não tivermos,
Vamos continuar vivo e cobrando para que surja alguém. Mas vamos estar vivos. E com nossa família, que é o que importa. Apesar de muita gente não ligar para isso. Hoje eu me dei conta de que nós não somos mais pessoas. Somos meros números, estatísticas. Você morre e vira um número. Você só vai ser uma pessoa que morreu com identidade para aqueles que o amam, para aqueles que estão próximos a você. Para o governo, para os empresários, para os institutos de pesquisa, somos apenas números. Gente, somos nós por nós mesmos. É isso que eu tenho para dizer. Um forte abraço, fique com a santa paz de Deus e até a próxima sexta com mais uma edição do nosso Jornal ACN. Continue acessando o nosso site para ter as principais informações do Brasil e do mundo. E de Porangaba e região também. Forte abraço e até lá.